Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live hoje. Vocês estão bem? Tudo bem? Muitas camadas. Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia ainda, né? Todo mundo aleluiado, precisando de palavra, né? Na verdade, muitos de vocês já leram a palavra hoje. Agora a gente vai interpretar. E hoje também vai ser um dia daqueles. Amém? Vai ser um dia daqueles. O dia daqueles que a gente fica, né? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Tá tudo certo aí? Tudo bem por aí? Tudo? Gente, quantas camadas, né? Muitas. Muitas, muitas, muitas. Será que estão me vendo, me ouvindo em todos os lugares? Me sinalizem por gentileza. Tudo certo? Fiz meu carrinho profético das irmãs do Coque. Ô, glória! Aleluia! Glória a Deus! Hoje saiu um pedido para o México. Então pensa que hoje, a gente tô mexendo em tudo aqui, não tô conseguindo ver os comentários, mas vocês estão me vendo, me ouvindo? Hoje saiu, tô mexendo em tudo aqui, é o meu jeitinho, né? Vou ter que ir por ali. Hoje saiu um pedido para o México. Rio de Janeiro vendo e ouvindo. Eita, glória. Uma caixa, irmãs, foi para lá hoje. Uma bênção, né? Muito forte. E eu poderia falar muitas coisas aqui, mas o Senhor, assim, deixa eu só voltar aos comentários, que eu não tô vendo os comentários de vocês. Chama o Adulto Pro Max. Nossa, pra mim, eu tirei os comentários da live. E saiu uma caixa com camiseta, com Bíblia, 2 cadernos, devocional. Tudo que ia sendo lançado, a irmã falava, não, eu também, coloca na caixa, coloca na caixa, coloca na caixa. E a caixa foi tomando proporção. E hoje ela foi enviada, vocês acreditam? Lá para o México. Saiu aqui os comentários. E a gente, independente, né, do que o momento diga sobre... É muito forte, porque às vezes o cenário não combina com a profecia. Aí, em algum momento, aí de repente o Senhor faz assim, deixa eu combinar agora um pouquinho o cenário com a profecia. E aí ele faz o cenário combinar com a profecia. Então, assim, eu cliquei aqui, sumiu. Então, assim, é algo que, independente do que você esteja passando, saiba que o cenário vai combinar com a profecia. E muito em breve, o cenário ele combinará com a profecia. E hoje foi algo que a gente viu, porque quando o Senhor disse que os produtos, que a nossa comunidade, né, que nós somos uma comunidade de mulheres representadas pelo coque, por tudo, quando a gente recebeu essa palavra, a gente não imaginava que ia chegar no nível nacional. Sabíamos que era uma palavra e que seria, porque foi um produto, foi uma marca que o Senhor entregou pra gente, nós estávamos em casa. Estávamos em casa e o Senhor deu toda a estratégia num dia que nós estávamos em casa. E aí, de repente, a marca tomou uma proporção para o Senhor de algo muito profundo. E agora a gente chega numa parte que chegou fora do Brasil, né? Foi para Portugal, foi para o México, foi... Outras irmãs já receberam os produtos em alguns outros lugares que foram levados de presente, né? E aí foi algo que a gente viu acontecer. E é algo que é profético.
né? É algo profético que o Senhor traz num dia que aparentemente é um dia comum. Só que o Senhor não trabalha dentro da nossa data. Ele é quem escolhe, né? Os dias para fazer o milagre acontecer. Então você pode estar dizendo, poxa, mas hoje é um dia comum. É mesmo. Deus ama trabalhar e trazer milagres para dia comum. Obrigado, meu bem. Deus trabalha com as promessas em dias comuns. Deus traz respostas surpreendentes em dias comuns. E hoje, porque a gente estava falando sobre a gente estava falando sobre os produtos, sobre a marca, sobre o propósito do Senhor, sobre as profecias que nós temos recebido, sobre tudo isso. E quando a gente sai aqui da sala, nós estávamos em reunião, eu e as meninas, quando a gente sai da sala, o Rafa estava imprimindo o papel de envio da caixa para o México. Então, pensa. Ontem também a gente estava falando sobre o quanto que o Senhor está trabalhando, o quanto que os produtos têm trazido, né, respostas, né, para as pessoas que recebem a Bíblia, já começam a ler a Bíblia, recebem o devocional, já começam a aplicar. Bom, né, a gente tem recebido muitos testemunhos de pessoas que estavam conversando entre família e falou, mas para finalizar, vamos abrir a palavra do dia, e a palavra confirmou e selou o que era para fazer. Então, assim, é algo que não depende. Não é força humana, depende da obediência. Depende da obediência, mas quem dá, quem sopra, quem faz é o Senhor. Glória a Deus. Então, olha quantas coisas o Senhor vai fazendo, quantas coisas vamos nos alegrando. Uma resposta no âmbito da saúde, uma resposta no âmbito daquilo que o Senhor trouxe. Então, e receber isso, né? Aí você vê que, independente da circunstância, da nossa alma ficar inquieta, ficar preocupada, independente disso, o Senhor faz e cumpre aquilo que ele disse que faria. Então, olha como é sério, né? Andar com Deus. Eu sempre falo isso, né? É sério andar com Deus, é sério porque de verdade é sério andar com Deus. Então, hoje foi mais uma prova. Ontem também a gente estava falando sobre a questão dos produtos, e aí eu vi uma irmã com a camiseta das Irmãs do Coque, assim, uma pessoa que representa muito as Irmãs do Coque, representa muito toda essa criação, né, tudo isso, e ver, né, a tia Raquel, que é uma potência na mão do Senhor, que é uma irmã do Coque raiz, e quando a gente faz, né, o produto profético, o Senhor me dá um direcionamento em relação a ela, e a gente envia porque foi profético, o Senhor pediu para fazer desse jeito. E ontem a gente estava aqui falando sobre a marca, sobre as estratégias, né, nas confirmações do céu, e aí ela aparece com a camiseta escrito Irmãs do Coque. Então, pensa. E hoje eu vim fazer algo com vocês. Então, com papel e com caneta, vim ativar vocês em algo que é um novo nível com o Senhor. Tudo que o Senhor traz para nós aqui, tudo que o Senhor ativa em nós, nós ativamos também vocês. Vocês estão preparadas para esse... Dá tempo ainda de sair da live. Ah, mas eu... Tá aqui, então fica até o final. Eu vou ler o devocional de hoje. Que o Senhor me lembrou de algo hoje. E eu vou ler com vocês. E depois a gente vai deixar algo anotado aí em algum momento. Vocês vão anotar aí, enfim. Vamos para o devocional de hoje. Hoje o devocional do dia 23 de janeiro está escrito votos. E a leitura vai estar em Eclesiastes 5, do 4 ao 5. Eu quero a minha Bíblia. Pera aí, irmãs, que hoje eu tô levantando bastante, né? Eu gosto de ler com a Bíblia também. Então, tem o devocional e tem a Bíblia aqui. Eclesiastes. Vamos, Eclesiastes. Gente, me deu um apagão aqui. Oxe, Eclesiastes a gente lê tanto. Volta aqui. Quem achar a página aí, fala pra irmã aqui do Coque. Eclesiastes 5, do 4 ao 5. Me deu
Oxe, Amanda Vreck. Cadê? Eclesiastes. 450. Perto de Salmos. Sabia? Depois de Salmos já é Eclesiastes. Provérbios e Eclesiastes. 450. Então, Eclesiastes 5, do 4 ao 5, tá? Meu Deus, me deu essa... Nossa. Glória a Deus, irmã. Então, é confirmação. Quando você fizer um voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. E aqui, Eclesiastes 5, do 4 ao 5, é a mesma coisa. Ó, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Vamos lá. Hoje, o Senhor trouxe um direcionamento muito específico. Hoje o Senhor trouxe uma palavra muito específica e um direcionamento também. E o que o Senhor trouxe hoje? Eu vou ler aqui, depois a gente vai se falar. Essa palavra é difícil, pois quantas vezes na angústia fazemos votos ao Senhor? Pai, se o Senhor me der isso, eu prometo que faço aquilo. O problema é que quando a bênção chega, quando o feixe está na nossa mão, tentamos negociar o voto. A palavra é clara, o Senhor não se agrada de tolos. Pense em Ana. Ela chorava porque não tinha filhos. Fez um voto que se Deus lhe desse um filho, ela o devolveria e ela cumpriu. Ela entregou Samuel, o grande profeta Samuel, né? Que era um bebê, quando ela tirou do peito e entregou ali para servir na obra do Senhor e ele que cuidava dele, né? Seu bem mais precioso ela entregou ao Senhor. Que possamos ter a honra de Ana, cumprindo o que prometemos ao Senhor no dia da angústia. Se fizemos o voto, não podemos demorar a cumpri-lo. Oração do dia. Senhor, perdoa-me pelas vezes que fiz um voto e negociei o cumprimento. Dá-me um coração como o de Ana, que cumpre o que promete, mesmo que doa. Que eu não seja achado como tolo diante de ti. Amém. Então vamos lá. Muitas camadas. Não que o voto ele é feito somente em horas de angústia. Às vezes a gente faz o voto também na hora da alegria. Tem hora que a gente tá tão feliz, tão alegre. Eu tô tão feliz, tão alegre, que se acontecer tal coisa, eu faço tal coisa pro Senhor. Se der tudo certo, se resolver isso daqui, eu tô tão feliz que eu vou, né? A gente sempre, existe até um conselho que diz pra gente não prometer nada quando tá muito feliz ou muito triste. Porque às vezes você tá numa situação emocional intensa e aflorada. Só que olha que interessante. Nós estamos vivendo um tempo nem de euforia, nem de angústia profunda, ok? Acho que nós estamos nesse mesmo ponto, porque senão o Senhor não teria revelado isso. Nós estamos no ponto de consciência, maturidade, amadurecimento, nós estamos no ponto de consciência. Nesse ponto que eu e você estamos, no dia de hoje, não consigo sentir que tem alguém que está muito desesperado assim por algo. Meu Deus, eu estou muito desesperado. Não, peraí, nós estamos num ponto de consciência, estamos ou não estamos? Nós estamos no ponto de amadurecimento, nós estamos no ponto estamos olhando já a colheita, sabemos que tem uma Canaã preparada, o Senhor diz de uma aceleração, a gente tá ou não tá nesse ponto? Tá, estamos todos nesse estado que nós estamos. Nesse estado que nós estamos. Ninguém tá muito feliz, nem muito triste. No estado que a gente está. Se nós, que somos também pessoas voltadas para o Senhor, que já alcançamos em partes também um equilíbrio daquilo que o Senhor tem feito, falado, até porque o Senhor tá falando com a gente de manhã, de tarde, de noite, né? De manhã, depois ele fala na hora do almoço, depois fala à tarde. O que de fato é algo que o Senhor já pôs no seu coração de você fazer quando você tocar essa bênção? O que você faria para alguém
que mostraria que o seu coração está definitivamente preparado e desprendido e doador para fazer algo para alguém. Quando isso acontecer, vai acontecer porque a gente sentiu fortemente, foi uma das lives que eu mais me senti tocada, que é a questão da colheita, que a colheita não diz respeito ao semeador, mas diz respeito ao Senhor, que o Senhor ele é fiel à colheita porque ele é fiel ao próprio nome dele, então você vai colher, eu vou colher, ponto. Nós colheremos. Por quê? Porque a colheita não diz respeito a nós, diz respeito às sementes que nós plantamos em nome do Senhor. E se nós plantamos boas sementes, ou se nós plantamos outras sementes, nós vamos colher de qualquer jeito, porque a semente está relacionada ao caráter também do Senhor, que diz que a gente colhe o que a gente planta. Sabendo disso, que você vai colher. Hoje o almoço, ele está diferente, né, pai? Aqui tá aquele self-service que a pessoa não escolhe, mas ela tá com o prato e tá colocando no prato dela. É quase que assim, se você gosta de massa, você vai comer massa. Se você gosta, você vai comer, eu tô entendendo. Eu já entendi a minha parte. Só que assim, é fazer as irmãs fazer isso aqui e ainda amarrar elas nesse versículo aqui, no bom sentido. Que elas estarão amarradas nesse versículo aqui, porque ninguém é tolo, nós somos sábia. Mulher sábia. Homem também, quando estiver escutando. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que você promete entregar para o Senhor? Quando Ele der e fizer e finalizar aquilo que Ele mostrou que vai fazer. Qual é o seu voto com o Senhor? Ah, mas é prometendo, não tá prometendo para ninguém. Não vai dar nada para ninguém, vai dar para o Senhor e o Senhor mostrou para quem é. Qual é o voto que você promete? E aqui tá dizendo que eu quero ler de novo para ficar bem frisado para falar: "Ah, mas da onde saiu isso?" Da palavra. Quando você fizer um voto a Deus, não demore a cumpri-lo. Ou seja, aconteceu, corre cumprir. Pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que. Amanda, eu vou ter que fazer um voto hoje? Não. É melhor você não fazer do que fazer e não cumprir. Amanda, mas e se eu escrever que eu tô com medo de chegar lá na hora? É um negócio que eu nem tenho, mas a hora que eu tiver, tô com medo de ter que fazer isso e não ter coragem de doar, então não escreve. Porque senão é chamado de tolo. Ah, eu sei que vai acontecer, eu sei que vai ser próximo, mas pegar aquilo. Mas peraí, irmã, peraí, irmão. Você nem tem, você já tá pensando que vai doar? Prefere não ter do que ter. Imagina se Ana fosse colocar nesse lugar. Ah, mas eu vou prometer. Eu não tenho filho. Aí o filho vai nascer, eu vou dar pro Senhor. Será que se ela não tivesse feito o voto, ela teria engravidado? Será que se o Senhor não encontrasse no coração dela um coração de uma mãe, de profeta, capaz de entender que o filho é maior do que o desejo dela de ser mãe e que aquilo que Deus tem na vida do filho dela é maior do que o apego dela com o filho, será que daria certo? Será que teria acontecido? Se ela de fato não tivesse verbalizado, se ela não tivesse verbalizado o que ela faria, será que ela conseguiria? Será que não foi o verbalizar dela que encontrou no coração de Deus o tipo, sim, filha, é para isso que eu te chamei, que bom que você entendeu e tô te dando. O voto é algo que a gente combina com Deus, de entregar para Ele algo que Ele nos dará também. É 100%? Ah, eu vou receber algo, tenho que doar. Não, gente, cada um vai ter um voto. Cada um, se quiser. O convite de hoje é: combine algo com Deus que você vai entregar assim que Deus te entregar aquilo que você vai colher. É como se a gente estivesse realmente dentro de uma colheita e falasse: desses 10 canteiros que eu tenho aqui, 2 desses canteiros eu vou dar para a pessoa que é o fulano de tal. Eu vou ter a minha colheita, mas também tirarei da minha colheita algo que é para alguém que o Senhor me tocou. A gente envolve Deus em algo que é de Deus. E às vezes o Senhor sabe da dureza do nosso coração e não entregar o que é de Deus, então o Senhor fala: mas eu vou entregar isso para você, sendo que você não quer nem me entregar aquilo que já é meu. Aí a gente canta: te damos tudo que já é teu.
Ou tudo que eu tenho é teu, filho. Aí começa a cantar louvores. Só que o coração jamais fez um voto de realmente tudo que eu tenho é teu, pai. Mas só se o senhor arrancar, porque se eu tiver que pegar com a minha mão e doar, não consigo. Eu sei o que o senhor pediu pra mim. Eu sei o que o senhor pediu pra mim. Eu sei o que o senhor me mostrou que vai acontecer. Eu sei o que o senhor disse que faria. Eu sei o que o senhor disse que aconteceria. Eu sei o que o senhor disse pra como que faria, pra onde caminharia. E eu sei o que o senhor pediu pra mim. Inclusive, eu escrevi isso no propósito que a gente fez de dias. É um desprendimento, irmãs. A gente vai saber o quê? Porque a gente vai se desprender de algo que talvez é inclusive o motivo do nosso pedido. E o voto, ele é uma coisa pontual. Assim como foi com Ana. Aqui, Ana é uma história real, só que de algo muito profundo. Porque ela não engravidava, não engravidava, não engravidava. Ela chorava, chorava, chorava. Ela era atacada, ela era perseguida porque ela não era mãe. E aí, o que aconteceu? Quando ela alinha a expectativa dela com o céu, ela disse: o senhor me der, eu te devolvo. Quem que falaria isso pro Senhor, por exemplo, hoje, nos dias de hoje? Senhor, eu tô precisando, queria uma casa. Se o Senhor me der, eu te devolvo. Em 6 meses eu te dou essa casa para alguém. Será que a gente teria coragem mesmo de fazer isso? Não necessariamente com o dom, mas pode ser também. Só que tem que cumprir. Senhor, se o Senhor me entregar isso aqui, eu conseguir passar nessa prova, eu conseguir passar nesse curso, eu vou por 6 meses atender uma pessoa, 2 pessoas, 5 pessoas de graça. É o voto. Se o Senhor me permitir fazer se o Senhor me permitir fazer esse intercâmbio, o meu carro que tá aqui, eu vou deixar, enfim, com alguém por um ano. Ou se o senhor. Mas é voto, é entrega. Na verdade, não precisa nem ter vínculo, é corta, entendeu? Se o senhor me permitir. Deixa eu pensar aqui, Jesus da glória. Se eu conseguir passar nessa vaga, eu vou pegar os meus livros ou eu vou pegar aquilo que era importante para outra pessoa que eu comprei e vou doar. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente demora um pouco para entender porque dói mesmo, tá? Porque tá sempre ligado a algo que a gente posse. Ah, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Se o Senhor se eu conseguir a libertação disso aqui, a cura disso aqui, eu vou passar, eu vou entrar e vou dedicar todo domingo do meu ano para uma instituição de caridade. Vou cuidar disso, vou doar isso, vou manter uma criança que precisa de ajuda com tudo que ela precisar de material escolar nos próximos 2 anos. E não entra só no que Deus pediu, entra no que a gente quer entregar. Entendeu? O voto, ele é uma ação que vem de nós. Por isso que tá falando que se a gente não for cumprir, melhor não fazer. O que doeria, o que mexeria, o que nos desafiaria, cada um sabe onde tá a sua dor também. Aonde tá o seu apego, aonde tá a sua, aonde, entendeu? Cada um vai saber onde tá onde o seu calo aperta, como diz. Aí você, em cima do seu calo, você vai lá e faz algo pro Senhor. Entende? Aí você entrega algo que te custe algo. Pode ser um jejum? Eu vejo o voto como algo bem pontual. Eu não chamaria de jejum porque jejum está ligado à comida.
Mas, enfim, pode. Entende? Pode. É que jejum é comida. Agora voto é isso, ó. Vai acontecer tal coisa e eu voto que eu vou fazer isso aqui. O voto, ele não está ligado à comida. Pode ser, mas não, voto é um voto. Samuel era uma criança que o senhor, né? Esse é o caso da Ana, né? Não é o nosso caso. É como um, entre aspas, tá? Um sacrifício com propósito, em benefício da obra de Deus. Se aquilo que você vai dar, se aquilo que você está votando é para o nome do Senhor ser glorificado, é para o nome do Senhor ser glorificado, então é um voto. Eu vou entregar isso daqui, esse veículo, porque é para fazer a obra. Ah, eu vou ficar fiscalizando. Você não vai fiscalizar nada mais. Votou, fez, voto é a gente com Deus. É, pode fazer um voto de sim, eu tendo um recurso, vou doar um recurso para alguém. Mas sempre pensem também no objetivo espiritual disso, tá bom? E o tanto que vocês precisam estar bem curadas para não cobrar o voto. Não existe cobrança de voto. Ah, mas eu já dei. O negócio era para a igreja usar, o problema é de quem usou. Entendeu? Por isso que a gente fala, irmão, eu tô entregando isso aqui porque era um voto que eu tinha com Deus. O que vão fazer, irmãs? Eu não sei. Eu não posso, entende? Você tem que ter um propósito naquilo. Tem que ter um direcionamento. Tem pessoas que fazem um voto, por exemplo, de o cabelo crescer, cortar e doar para alguém. Meu Deus, por que o senhor traz um tema assim? Ai, Jesus, é um tema bem. Não é um tema simples, né, irmãs? Irmãos. É que hoje Deus me lembrou do meu voto. Eu tava negociando um pouco o meu voto. Ai, como é, né? A gente é carnal também, né? Ah, mas então fazer tal coisa vai ser desse jeito. Por quê? O que que a gente fica? O quê? O que que a gente faz? O que que a gente faz? A gente quer saber para onde vai o voto, não é isso? A gente não quer saber para onde vai o voto? Ah, para onde que será que a pessoa vai usar o meu voto? Para onde será que. O que que eu vou fazer com o voto? Ana entregou o filho. Entendeu? É um compromisso que a gente faz com Deus, não com pessoas. E isso é muito sério, por isso está dizendo: não faça votos que você não vai cumprir. Entendeu? É uma promessa com o Senhor. Quando a irmã pergunta do jejum, o jejum é algo para você se abastecer, para você ter uma. Como que a gente pode dizer assim? É uma prática espiritual para você ter comunhão com o Senhor. Então, ele não caracteriza um voto. O voto é uma promessa. Quando acontecer tal coisa, eu vou dar. Entendeu? Vocês estão entendendo, gente? Vocês já estão conseguindo? Sim, pode falar. Eu tô fazendo um voto de se acontecer tal coisa, eu vou fazer tantas doações. Eu vou doar 100 cesta básica. É 50? É 90, são 50? São 99? 100 é 100. E não é fruto de negociação, tá? É fruto de obediência e renúncia. Eu vou dar porque eu vou ter. Não, eu vou dar. Eu tô prometendo que se acontecer. Que se não, acontecendo, eu vou fazer isso.
E não é uma questão de tô fazendo algo e vou pressionar Deus. Isso nem passou pela nossa cabeça, né? Entende? Tá ficando claro? Tô pegando as bases aqui. Já sabem o que vocês vão voltar? Não precisa nem falar não, tá? Entre vocês e Deus, mas isso é importante. Voto, então, tem que ser voluntário. Ponto. Voluntário. Possível de cumprir. E não pode ser emocional. Nós não estamos fazendo uma live emocional. Por isso que eu falei, olha como o senhor é específico. Alguém começou aqui na emoção? Alguém estava eufórico, muito triste? Não foi esse o alinhamento que nós tivemos no começo? Não foi esse o alinhamento que nós tivemos no começo? Sem euforia e sem tristeza. Entende? Sem euforia. Estamos conscientes, estamos maduros? Então, a gente faria o voto dessa forma. De nossa oração. Só que acontece o quê, Jô? Quando alguma coisa acontece, a gente às vezes vem o nossa alma. Ah, mas é muito, é isso. Voluntário, possível de cumprir e não emocional. Esses pontos aqui que a Paty trouxe. E é uma promessa formal a Deus. Não tem negociação. Por isso que você não é obrigado e não está fazendo por emoção. A palavra diz: não faça por emoção. Porque não pode ser emocional. Ah, eu vou fazer, eu vou doar 500. Se você não vai, não vai. Voluntário, possível de cumprir e não emocional. E pode ser que você não tenha resposta agora, tá? Pode ser que depois dessa live você converse com o Senhor, você já saia daqui, em algum momento você consiga entender. Tem que cumprir. Tá tudo bem. Ou seja, é importante saber que ouviu sobre isso e que isso vai acontecer. O que mais? Então, você vai sentir algo da parte entre você e Deus. Isso vai te trazer paz, vai te trazer um direcionamento. Mas você não vai barganhar. Se o Senhor fizer, eu faço. Não, o Senhor cumprindo algo que ele prometeu, eu voto, eu prometo que farei isso para o Senhor. E aí entra um outro ponto, que é uma pergunta interessante, né? Se isso não acontecesse, se hoje eu tivesse que abrir mão disso mesmo sem acontecer, eu conseguiria? Ou eu estou realmente barganhando com o Senhor, estou negociando com o Senhor? Se de repente eu precisasse, o Senhor pedisse para eu mudar algumas coisas de já fazer isso, já fazer isso, eu conseguiria? Isso faz eu aumentar a minha fé? E Deus direcionou, teve um direcionamento da parte de Deus, ou pelo menos eu senti isso, que estou em comunhão com o Senhor? Não é por empolgação. O voto tem dentro da promessa, sim, é igual Ana. Ela prometeu que se tivesse um filho, ela devolveria para o Senhor. Então, ela teve Samuel, amamentou Samuel e teve um tempo certinho. Depois de amamentá-lo, teve o tempo certinho, o que ela prometeu, ela cumpriu. O voto está relacionado àquilo mas se acontece de o Senhor, enfim, é o que tá falando, se Deus mover em algum momento antes, vai fazer. A irmã falou, e eu vou dar o culto em ação de graça. Não é nem ficar triste, irmã. Se for voto, não pode falhar. Não é nem tristeza. Por isso que não pode ser emocional. Não pode ser emocional, tá? Por empolgação. Tem que ser voluntário. Não é isso que a gente tá aprendendo?
e tem que ser cumprido. Não é nem a questão de eu vou falar, depois eu vejo. Não. É possível? É algo que é voluntário? Eu consigo cumprir? Nasceu de um coração genuíno ou nasceu da minha emoção? Porque senão não faz, tá? Voto não se quebra. Não é, então não promete, irmã. Se não conseguir cumprir, não promete. Não, mas o voto ele está relacionado, que nem, por exemplo, Ana, como ela ia dar um filho se ela não tivesse? Ela votou que se ela tivesse um filho, ela daria. Vai depender muito dali, do como a gente vai fazer o voto. Na verdade, eu consegui o que pedi e comecei essa semana. Logo será cumprido. Pronto. Colocou ali quando vai ser cumprida a forma que vai ser feita, é só voltar lá e voltar. Se não conseguir cumprir o voto, então você vai falar: olha, eu vou doar de vez em quando cesta básica. Esse é um voto mais generalista. É um combinado com o Senhor. Agora, o voto ele é específico. O voto é específico. Ana não disse assim, ó, se o Senhor me abençoar com um filho, eu irei na igreja com ele, eu criarei ele ela falou, se o Senhor me der, eu devolvo. Tamanho era o desafio de engravidar de Ana. Entende? O que mais? Deixa eu ver se eu passei tudo pra vocês. Uhum. Então, voto não é barganha, tá? É obediência, rendição e gratidão por aquilo que Deus está fazendo. O que mais? Vamos ver. Se tiver dúvida, vocês vão mandando aqui. Eu estou dizendo, irmãs, porque Deus me mostrou algo, me falou, e eu estava precisando finalizar a descrição do voto. E aí entra também na maturidade como a gente vai passar esse voto também, porque às vezes o seu voto, se ele for financeiro, for tudo, envolve outras pessoas. Por isso que não é para ficar emocionado, entendeu? Porque aí eu vou fazer um voto, vou cumprir uma coisa e vou brigar lá em casa. Entende como Deus não traz uma confusão assim? Ele vai trazendo algo que vai encaixando com outras coisas. E Deus vai te pedir, vai ter ali, você vai ter um momento com o Senhor que te possibilite o cumprimento desse voto. Aquilo que o Senhor pôs no meu coração para fazer, eu sei que não traria problemas na minha casa. Hoje não traria, porque já alinhamos muitas coisas. Mas se eu prometesse isso lá atrás, acontecesse isso, e eu fizesse isso, poderia ser que acontecesse alguma outra divergência. Ou às vezes o seu marido, alguém que vai participar do voto, já está mais aberto no coração do que a gente. E aí o senhor está pedindo um voto pra gente, porque na verdade é o que a gente está apegado. Que às vezes o marido até faria melhor, às vezes o seu marido já até queria dar cesta básica, já até queria visitar um orfanato, já até queria comprar algo para alguém, e o Senhor viu que o nosso coração está preso nisso, tá? Conseguem, tá ficando claro? Vocês estão mexidos aí, gente? Fala alguma coisa pra mim, pra gente alinhar a expectativa. Tá dando tudo certo aí? Ficou claro? Ai, Jesus. Ficou? É porque dói, tá? Por mais que seja possível, nem sempre é o que a gente quer. Por mais que seja possível, nem sempre é onde o nosso coração se desprendeu. Nossa, agora o Senhor pediu um voto, tô super feliz. Às vezes não é assim. Às vezes é o que dói. Não dói? O que mais? Tô pegando mais bases aqui pra vocês. Olha, tá claro. Por isso que eu falo, vocês são muito top. Vocês já pegam, ai, top tá bem, tá tão ultrapassado, né? Mas tudo bem.
Então, voto não pode envolver outras pessoas sem consentimento, tá? Não pode, vou fazer tal coisa, vou doar, mas o marido não sabe, o marido não concorda. Não pode envolver pessoas sem consentimento, tá? Sejamos maduras e sábias na hora de votar. Quando a gente fizer algo, a gente promete algo pro Senhor, a gente tem que ter maturidade. Não pode envolver barganha, eu só vou fazer se acontecer. Nem entra para esse caminho que é perigoso. Não pode ferir princípios bíblicos. Vou fazer tal coisa, vou passar por cima, vou fazer tal coisa, vou. Não, tem princípio. Tem liderança, tem hierarquia, tem igreja, né? Se for na igreja. Eu vou fazer isso e vou tomar a frente do pastor e vou resolver. Não, passe por cima de princípios. Vou pegar isso aqui, vou doar e vou resolver essa coisa que eu vi que ninguém se importou, ninguém reformou, ninguém comprou isso para a igreja. Eu vou passar por cima, sem falar com ninguém, vou comprar uma geladeira, vou comprar, sei lá, alguma coisa que eu tô percebendo e usar isso como arrogância, como ego. Não vai para esse lado também, em nome de Jesus. Eu vou vou comprar um motor, vou colocar nesse portão porque ninguém faz. E não vai. Tá? Em nome de Jesus, irmã, vai cumprir o voto. Não faz isso, não. A Bíblia fala que o Senhor não se agrada. Tá? Quem mais? Dói, porque é algo que por um tempo não tem. Quando tiver, vou dar. E também conforto, porque sei o quanto é difícil e a falta desse algo e saber que eu vou ajudar alguém também me alegra. É igual Ana, pensa, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Gente, se Ana conseguiu fazer um voto desse, a gente consegue fazer qualquer outro voto, tá? Vamos ser sinceras. Se Abraão conseguiu obedecer o Senhor, que não era nem um voto, a gente consegue. Não chegou em vias de fato, mas quase. Se Ana conseguiu votar e a entrega de um filho, o que vai ser difícil para mim e para você, minha irmã? Então, mas precisa. Porque às vezes a gente faz um voto que ele não é maduro. Pensa, eu vou pegar tal coisa da minha casa e vou fazer isso aqui, vou doar, ou vou pegar essa retícula, vou ceder. Mas o marido sabe. O marido concordou? Não quebre princípios bíblicos para cumprir voto. E não é por culpa, por pressão, nem por emoção. A Bíblia fala em Eclesiastes 5:2 aqui, ó. Eclesiastes 5:2. Tá até aberto. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer as promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra, por isso fale pouco. Meu Deus do céu, quanta. E depois vem isso, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi em engano. Porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Vocês conseguem entender o peso de um voto? Não que jejum tenha um peso espiritual tremendo. Propósito não tem espiritual, mas vocês têm noção do peso de um voto? O jejum traz conexão, sensibilidade, traz. Agora, o voto, gente, é algo muito sério. Então, pronto, se tem um sentimento com o marido, glória a Deus e aleluia. O que o voto envolve? Consagração pessoal, renúncia, voluntariamente, eu estou renunciando isso de forma voluntária. Ele é lícito e ainda ele é consciente, tá? Possível e traz honra para quem faz e para quem recebe. E também não é só algo que você quis, foi algo que de alguma forma Deus pediu para alguma finalidade.
tá? Não pode ser precipitado e você não pode envolver pessoas também que, eu tô fazendo isso, vai ser um sacrifício pra mim, vai ser pra todo mundo e a pessoa não tá sabendo o que tá acontecendo. E precisa ter algo. Precisa ter uma ligação aqui no fundo, profunda do tipo, Deus pediu. Você precisa ter essa sensação, porque Ana tinha essa sensação. Por isso que ela entrega. Eu sei que o que o Senhor pediu pra mim foi o Senhor que pediu. Eu sei que foi ele que pediu. E tem uma finalidade muito grande. Tem algo para onde vai e para o que vai ser útil, é muito profundo, é obra. Então eu sei, só que envolve emoção. Porque, mas será? E vai acontecer, mas vai usar, não vai usar? Não interessa. O voto é entre a gente e o Senhor. E aí que tá também um outro princípio que precisamos, uma outra premissa, uma outra regra que precisamos guardar. Se a gente for para ficar cobrando, ou se a gente quiser retorno do retorno daquilo que a gente fez, satisfação ou resultados porque a gente deu, não faça o voto. Não se prenda no voto, porque é algo, só se prenda naquilo que você prometeu, não naquilo que você vai entregar. E eu vou ser bem sincera com vocês aqui agora. Ouçam essa palavra. Eu sei que vocês têm temor no coração e tenha mesmo. Mas existem outros caminhos antes do voto. Quais são? Jejum, oração de madrugada, propósitos, ofertas generosas, ofertas que você sente de fazer, obediência diária. Ouça o que eu estou dizendo para vocês. Olha o quanto isso é sério. Você tem várias opções. Você pode fazer jejum, você pode fazer propósito, você pode fazer oração de madrugada, você pode entregar ofertas, você pode renunciar todo dia. É até indicado que faça tudo isso e não faça um voto se você não for cumprir. Vocês estão entendendo o quanto é sério o voto? Você pode levar uma vida com esses pilares que são extremamente importantes. Faça jejum, faça propósito, faça oração, obedeça, entregue oferta, faz tudo que tá lá. Só que você só faça um voto. E é tão interessante porque meu pai era muito católico e ele sempre ensinou a gente muito sobre voto. E ele sempre trouxe, ele contava um caso muito forte que aconteceu com ele sobre um voto que ele cumpriu parcial. E quando ele contava aquilo, como foi uma experiência dele, né? E ele contava, toda vez que ele contava essa experiência, ele arrepiava inteirinho. E ele sempre ensinou eu e meu irmão, nunca façam um voto, uma promessa que vocês não possam cumprir. E eu não entendia porque eu falava, tá, ele falava, não faça isso, porque eu prometi algo, eu votei e eu cumpri parcialmente. E aquilo foi muito sério. E ele contava o caso. E eu falava, nossa, mas ele até fez essa promessa de uma forma, né? Mas ele falava, entende como é sério? E eu cresci. Tanto é que o jejum para mim é algo muito sério. Se prometeu até 7 é 7. Se falou que vai tirar, tira. Se falou que vai orar, ora. Mas entende que às vezes você orar de madrugada às 3 horas é importante, mas se você perder a hora, você vai acordar 3h10, 3h20, você vai orar que horas? A hora que você acordar, concorda? É óbvio que o seu despertador vai despertar 10 para as 3, né? 15 para as 3. 20 para as 3 e 3 horas, 50 despertadores. Mas se por acaso você acordar 3 e deu ruim, foi algo que eu nem vi. Você não vai orar 3h10, 3h20, 3h30, 4? Fala, Deus, perdão, pai, eu dormi, o que aconteceu? O voto não. O voto você não faz isso. O voto você não cumpre ele depois. O voto você não faz ele ver se você vai cumprir. Porque a Bíblia é clara, então não vote.
Não vote. Simples assim. Continue com as outras coisas. Entende? Continue fazendo jejum, coração. É armas espirituais incríveis, continue. Amém? Ficou claro a seriedade da palavra de hoje? Falei, até as meninas falaram, hoje vai ter live, vai ter live, vai ter live, porque pra mim a palavra veio diretamente pra mim. Falei, vamos levar pra live, porque poderia dizer, gente, hoje a gente vai ficar só na foto do livro, do devocional. Tá tudo bem, se o senhor direcionasse assim. Mas o senhor falou pra trazer pra cá. É um assunto denso, mas hoje eu acho que ficou claro pra todos nós, né? Inclusive pra mim, tá? Inclusive pra mim. E é tão sério que é melhor você fazer propósito, jejum e oração, como eu tinha dito aqui, do que fazer voto. Votar é sério. Ana entregou Samuel por causa de um voto. Amém? 1 hora de live pra gente ter palavra de conhecimento, né? Isso. Se já tá um temor de falar, vai ser horas, vai ser não sei o quê, já a gente. Exatamente, quando a gente fala, vou fazer um jejum de 12 horas, vou fazer um jejum de 24 horas, vou fazer um jejum de janta. Você já sente um temor? Eu sinto temor, falo, Deus, eu não tô burlando se o jejum não, comendo 5 horas, algo. Então, o que que acontece? Vão comer uma fruta, que não tô trazendo a janta para 5 da tarde. Eu disse que eu não jantaria. Agora, na hora da janta, é hora de tomar café. Então, tô tomando café, então, de jejum. Se a gente já sente isso, voto não é brincadeira, tá? Não é e se perdi a hora, perdi o tempo, perdi o time, perdi. Ah, agora o dinheiro veio, comprei outra coisa, dei de outra forma. Se falei que ia fazer uma coisa, mas não doei desse jeito, mas doei de outro, não doei pra essa pessoa, mas doei pro outro, não fiz dessa forma, mas fiz pro outro, não coloquei nesse lugar, mas coloquei em outro. Não faz isso. Ah, falei que ia fazer em tal igreja, mas sabe, a outra igreja parece que me acolheu mais, fiz pra essa igreja, então você votou. Tá errado. Ah, mas eu falei, mas sabe, eu ia fazer pra aquele povo, mas o pastor saiu de lá, então vai fazer onde você votou. Ah, mas eu ia dar pro irmão que tava precisando, agora o irmão comprou. Graças a Deus, agora ele vai ficar com 2. Quem mandou mudar o voto? Não faça voto que não se vai cumprir. Eu já entendi. Eu já entendi. Eu já sei o que o senhor quer. Eu já entendi. Já entendi. Amém, irmãs e irmãos? Não parece que a gente faz 1 hora que tá aqui, porque foi algo muito. Falei pra vocês que era sério, né? Que o senhor tinha falado. E hoje, porque eu não falei do voto e deixei ele explícito. Eu pensei, escrevi, mas não disse assim. E o senhor quer especificidade. Ele quer que eu escreva como vai ser. Se vai ter isso, se vai ter aquilo, como vai chamar, como não sei o quê. Ele quer que escreva, que entregue, que dê. Irmã, isso aí pode ser um propósito. Você vai conseguir cumprir isso mesmo? É o que a gente tá falando aqui. Se bater ou quando bater o faturamento, vai falar: mas compramos máquina, mas isso aqui não é lucro. Tem que tomar cuidado. Entendeu? Ah, vai bater, mas aí depois começa. Se é um lugar que depois pode ter outros desdobramentos, mas aí bateu, mas beija bem, não foi nesse. Aí é perigoso.
eu vejo um certo perigo nisso, entende? Porque pode ser que depois, na hora de dividir, fazer e outra coisa material, tem que estar com o coração bem arrumado mesmo. Que a gente fala, se mudar, eu vou fazer. Aí daqui a pouco falar, mas veja, não foi bem assim. Pra quê? Pra não cumprir o voto? A palavra é clara, não faça um voto. Meu Deus, eu preciso terminar essa live antes que nós caia dura. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga a um mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Ai, Jesus. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha o temor de Deus. Amém, glória a Deus, Senhor, Pai de eternidade. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse conhecimento revelado, por tudo que o Senhor trouxe aqui. Muito obrigado porque o Senhor está nos colocando num nível diferente, está abrindo e permitindo que nós entendamos que o Senhor tem algo para nós que é sério, que precisa ser levado a sério, que precisa ser trabalhado de forma séria e que não pode ser confundido com outros nomes, com outros cenários, com outras situações. Eu te louvo e te agradeço por tudo, que o Senhor é um Deus bom, poderoso, maravilhoso e que nos ajuda em tudo. Assim eu oro, já agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãs. Beijo, fiquem com Deus, pensem certinho, não precisam fazer nada, nem prometer nada, nem fazer nada, nem por emoção, porque a palavra foi clara, vai por jejum, vai por oração, vai por propósito, vai por obediência, vai para generosidade, mas não vai essa voto que não possa cumprir. Amém? É isso que o Senhor trouxe para nós, bem simples assim, e direto e claro, não teve rodeio, né? O Senhor foi muito claro, disse assim: olha, filha, para chegar nesse ponto aqui, só se vocês realmente não faça, se você, posso estar pedindo, mas se você fizer, corre em cumprir, porque senão, né, não queira que irritar a Deus, e a Bíblia está sendo clara, né? Não queira irritar ao Senhor, né? Não queira deixar Deus irritado. Amém? Beijo, fiquem com Deus. Eu amo vocês.